lição número 2 do segundo trimestre de 2025. O tema de hoje, o novo nascimento. Na página 2, nós temos aí o nosso texto áureo, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Que está em João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, ainda na página 2, diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 3, versículos 1 a 9, e também o versículo 16, eu vou deixar para vocês lerem depois. É um texto bem conhecido, e durante o comentário da revista, nós vamos esclarecer, acredito, todos os pontos desse texto da leitura, né? A introdução na página 5 diz: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Bom, regeneração é novo nascimento, né? Regeneração significa nascer de novo. Mais à frente eu vou explicar para vocês o termo grego e o significado dele, como ele se aplica. Bom, o capítulo 1 vai falar de um personagem que era um mestre em Israel, tá bom? E chamado Nicodemos. Então, capítulo 1, Jesus e Nicodemos. O número 1, quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Bom, eu vou explicar para vocês aqui nesse tópico sobre a questão da fama de Jesus que ele colocou aqui. Nós sabemos que esse evento está bem no início do ministério de Jesus. Então, qual era o conhecimento que Nicodemos tinha com Jesus, com os ensinos de Jesus, ou até o milagre em Caná da Galileia, que, como diz, foi lá na Galileia, 130 quilômetros da distância onde Nicodemos estava, né, em Jerusalém. Então, qual era o conhecimento que Nicodemos tinha de Jesus? Eu coloquei uma pergunta no final da página 5. Como Nicodemos tomou conhecimento do ensino de Jesus Cristo? Então eu listo para vocês, para mostrar que é um evento que ocorre bem no início do ministério de Jesus. Então eu cito, quais os eventos anteriores? Bom, primeiro, tem um testemunho de João Batista, que ele deu um testemunho de Jesus, né, que nós não sabemos quem estava ali, vamos dizer, ouvindo aquele testemunho dele. O testemunho de João Batista aos fariseus, esse é significativo, tanto que eu coloquei o texto aí abaixo. Pode ser que Nicodemos fosse um desses fariseus que foi enviado para dialogar com João Batista e saber por que ele estava pregando. É provável que
Nicodemos conhecesse João Batista. João Batista era um homem que foi treinado a vida toda como sacerdote, então ele estava estudando, sendo preparado no templo, e na hora que ele deveria estar exercendo o ministério no templo, ele abandona e vai para o deserto. Então, talvez Nicodemos estivesse ali. Então, observe esse texto, João capítulo 1, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Bom, por que de Jerusalém? João, ele estava no Jordão, que ficava afastado de Jerusalém, uns 3, 4 quilômetros, tá ok? Então, mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Esse interrogatório é interessante, provavelmente vinha de Herodes. Herodes, ele sabia, né, do pensamento judaico, da vinda do Messias, porque a história diz que os Herodes, eles estudaram a lei judaica, até porque eles, para conviverem bem com os judeus, deveriam transparecer que eram convertidos ao judaísmo, né? Então, ele disse, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Olha, então talvez Nicodemos estivesse entre eles. Pela descrição bíblica, Nicodemos era um fariseu de respeito. Nós sabemos que hoje fariseu se tornou um sinônimo de falsidade. Mas fariseu em si não significa isso, ok? Fariseu significa separado, fariseu é um sinônimo de santo. Eram pessoas que eram separadas para o estudo das Escrituras, para defender as Escrituras. Então, talvez Nicodemos estivesse aqui. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Betânia era uma vila próximo do Jordão, tá bom? E distante de Jerusalém, poucos quilômetros. Então, talvez Nicodemos tenha ouvido isso. Eu falo isso porque vocês verão que os eventos, eu não considero, como ele falou, o evento lá de Caná da Galileia como tendo influenciado Nicodemos. Talvez ele nem soubesse daquele evento. Eram 130 quilômetros. Você imagine, daqui a Petrópolis são 60 quilômetros. Então, 130 quilômetros é daqui a Petrópolis e mais, ainda quase mais do dobro. Então, talvez Nicodemos nem tivesse conhecimento, mas os acontecimentos ali próximo de Jerusalém, é bem provável que ele soubesse. O que João Batista estava pregando, é bem provável que ele soubesse. Bom, depois disso, tem o evento do batismo de Jesus, tá bom? Aí provavelmente não dá para falar de Nicodemos. Então João Batista teve esse encontro, depois Jesus foi batizado, tá ok? Agora, Nicodemos poderia estar presente no testemunho de João aos seus discípulos no dia seguinte. Bom, no dia seguinte, versículo 29, eu coloquei aí ainda do capítulo 1,
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bom, esses aqui seriam então dois prováveis testemunhos que talvez Nicodemos tenha ouvido, tá bom? E aí serviria de testemunho para ele. Bom, depois ocorre a chamada dos primeiros discípulos, e certamente Nicodemos não estava próximo, tá bom? Depois Jesus planejou ir a Galileia, mas antes encontrou Natanael. Depois partiu para Galileia, caminho de 3 dias, ou seja, 130 quilômetros. Os antigos caminhavam muito, né? 130 quilômetros são caminho de 3 dias. Aí ocorre o milagre do vinho em Caná da Galileia. E aí eu coloquei aí para vocês como texto, a cerca de 130 quilômetros de Jerusalém. Bom, depois disso, aí ocorre um evento que esse provavelmente chegou ao conhecimento de Nicodemos, que foi a purificação do templo, seguido de muitos milagres na Páscoa, né? Aquele evento de Jesus expulsar aqueles cambistas, depois ser repreendido pelos sacerdotes e eles dizerem: que sinal tu nos mostra? E ele dizer: derribai este templo, em 3 dias eu o reedificarei. Mesmo a interpretação errada deles deve ter chegado a Nicodemos, ou talvez Nicodemos até tivesse presente naquele evento, tá bom? E principalmente o versículo 23 diz: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. A Bíblia não detalha os sinais. O próprio João diz que se fosse relatar todos os sinais, todos os milagres que Jesus fez, não teria lugar, né, para colocar tantos livros. Mas esses sinais durante a Páscoa certamente chegou ao conhecimento de Nicodemos. Essa é provavelmente a fonte de conhecimento de Nicodemos. Pouco provável, a revista colocou o evento de Caná da Galileia, mas a Galileia estava bem longe, né? Caná da Galileia estava lá 130 quilômetros, era difícil as notícias já terem chegado em Jerusalém, porque Jesus foi para Caná da Galileia, e lá mesmo já diz que estava próximo à Páscoa, ele já volta. Então ele caminhou 130 quilômetros, fez lá um milagre de transformar água em vinho e logo voltou, tá ok? Então, a pregação de João Batista e esses milagres no templo durante a Páscoa foram provavelmente a razão do conhecimento de Nicodemos. Pois bem, aí depois tem aí o comentário. Agora, na página 8, aí prossegue o comentário da revista, né? Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. O fato dele ter ido procurar Jesus à noite é que certamente ele temia
as críticas tanto dos sacerdotes quanto até de outros fariseus. Então, por isso, ele foi procurar Jesus à noite, porque durante o dia certamente teria muitas críticas. Não? Número 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, final da página 8. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Bom, eu acrescentei um comentário aí, ele chamou Jesus de Rabi, e eu comento. Nicodemos chama Jesus de Rabi, que traduz por mestre. Os fariseus tratavam Gamaliel por Rabã, que significa nosso mestre. O título Rabã, ele era considerado um título superior a Rabi. Não? Rabã, quando fala nosso mestre, significando mestre de todo Israel. E quando o Rabi era praticamente assim uma identificação pessoal de um grupo em particular. E Rabã é como um mestre de todo Israel. Então, até nesse esse título que ele dirige a Jesus, ele não chama Jesus como certamente ele chamava Gamaliel, né, de Rabã. O item número 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Bom, sobre o conceito de novo nascimento, o autor comentou aqui perplexo, né? Querendo entender, pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Como que é isso, esse novo nascimento? E principalmente Jesus Cristo fala de nascer da água, era para Nicodemos ter interpretado. Então eu coloco aí abaixo qual seria o conceito de novo nascimento no Antigo Testamento. Eu comento. No Antigo Testamento, o conceito de novo nascimento se encontra nas palavras do profeta Ezequiel. Separei aí Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha, o ato de purificação, ele representava o quê? Representava o retorno a um estado. Você era limpo, em algum momento você se torna imundo. Então, o ato de purificação era isso, tá ok? Então, aqui quando Ezequiel fala de purificar pela água e dar um coração novo, isso é um sinônimo de novo nascimento.
de regeneração, de mudança de vida. Ok? Outras palavras, como as palavras de Davi no Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Nicodemos poderia ter interpretado aquela simbologia da água, porque o ato de purificação era um ato super comum em Israel. Quando João Batista vai para o deserto fazer uma purificação nos rios, certamente tinha algum problema no templo. E nós sabemos que tinha, né? Nós sabemos que tinha. O sumo sacerdote era um saduceu, todos controlados por Herodes. Sabemos que tinha problema no templo. Mas João Batista, ele era para estar lá no templo dirigindo os trabalhos de purificação. Porque o sacerdote, ele não fazia só sacrifícios. Vocês já leram sobre o Poço de Siloé? O templo, ele tinha espaços de purificação. Quem chegava na caminhada, ele tinha que passar por um processo de purificação. Os israelitas, quando eles iam no templo levar um sacrifício, eles viam também que o sumo sacerdote, assim que ele saía do altar dos holocaustos, do local do sacrifício, ele passava por um processo de purificação pela água, na pia. Lembrando que no templo, assim como no tabernáculo, haviam duas peças no pátio onde o povo chegava, o altar dos holocaustos e a pia. Então o processo de purificação, eu coloquei 2 textos ali do Antigo Testamento, mas são muitos textos, que nós vamos ao tabernáculo, tudo, o trabalho de purificação, a mensagem de purificação pela água, era uma das mensagens mais comuns do Antigo Testamento. E quando Jesus fala de gerar de novo, geneia, gerar de novo, isso era para Nicodemos ter entendido. Mas pense no que significa cegueira espiritual, até para nós estarmos atentos. Se você está em um local onde o ensino é corrompido, o ensino em Israel era corrompido, desde os sacerdotes até Gamaliel. Os sacerdotes nem se fala, eram saduceus. Por exemplo, não acreditava na profecia de Ezequiel. Esse texto de Ezequiel era estranho para os sacerdotes saduceus. Gamaliel, ele não interpretou corretamente o tempo da chegada do Messias. Então, o ensino era corrompido porque Herodes controlava o ensino. Se alguém estivesse ensinando sobre a chegada do Messias, teria problema com Herodes. Se você vive num lugar de ensino corrompido, é claro que a tua capacidade de enxergar, espiritualmente falando, fica limitada. Porque com tantas mensagens sobre purificação, sobre voltar a um estado anterior, que é o significado de regeneração, vou mostrar para vocês mais abaixo, era para Nicodemos ter interpretado a mensagem de Jesus. Ele está falando de transformação espiritual. Mas ele foi para o lado natural. Daí a pergunta de Jesus: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, tu és mestre de Israel e não consegue interpretar isso? Por quê? Nicodemos, pelo que nós vemos, era uma pessoa bem intencionada, buscava a Deus, só que estando em um local de ensino controlado e corrompido, a cegueira espiritual toma conta mesmo. E o tempo que nós estamos vivendo é uma prova disso, infelizmente. Bom, na página 12, tem o capítulo 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenese,
que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformar o interior, de transformação interior do pecador. Bom, na página 13 eu coloquei aí 2 versículos para destaque que a revista sugere, que é Tiago, capítulo 1, versículos 18 e 21. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Tá bom? Que gerou é genéia. Por isso, palingenéia. Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, tá bom? Então, ele nos gerou pela palavra. Quando diz que nós fomos gerados, aquele que não nascer da água, a água, ela é um grande símbolo da palavra de Deus, tá bom? Capítulo 2, o item 2, digo, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo que concede nossa vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. E eu comento abaixo, né? Sempre lembrando que verde é algo que eu acrescento. Apesar de alguns utilizarem o termo regeneração para descrever um ladrão que parou de roubar, mas na verdade só Deus pode regenerar o homem. Bom, você já deve ter ouvido falar aquele cidadão tal, ele se regenerou. Não existe regeneração, o homem não tem como se regenerar. Regeneração só em Deus. Às vezes tem homens que, por exemplo, eles param de roubar. Mas por quê? Porque ele está vendo que ou ele já foi preso, ou o risco de ser preso era muito grande, até o risco de ser morto era muito grande, então ele parou de roubar. Mas se ele tivesse chance de roubar e assim com certeza não ser apanhado, ele iria roubar de novo. Tá bom? Agora, se Deus regenerar ele pode ter chance de roubar, mas ele não rouba. E isso é regeneração. Bom, aí coloquei aí também Tito 3,5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, qual a palavra utilizada aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5? É o termo, eu coloquei aí abaixo, palingenésia. Veja, o termo regeneração é tradução do grego palingenésia. E segundo o dicionário Strong, ele colocou um significado ali, está certo. Tá bom? Então eu estou colocando aqui para complementar. O significado que ele colocou é assim elementar, né? Voltar a ser gerado novamente. Tá bom? Está certo. Mas dos significados que o dicionário diz, como a palavra era utilizada, ele coloca, né, o dicionário Strong, o termo era normalmente utilizado para denotar
a restauração de algo ao seu estado primitivo. Ou seja, algo que perdeu, né, a sua qualidade primitiva, que perdeu a sua santidade, nesse caso, então voltar a um estado primitivo. Era utilizado nesse sentido. Ok? Eu considero esse significado aqui mais profundo, né? Mais detalhado. O item 3 diz a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. A humanidade, claro, necessita desse processo. Ainda na página 15, o capítulo 3 diz os meios da obra regeneradora. Bom, então, em primeiro lugar, a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é, por isso que Jesus Cristo disse, aquele que nascer da água e do Espírito. Então, nascer do Espírito está claro, é uma obra do Espírito Santo. Então, eu vou para o item 2, sobre o nascer da água. Ok? Número 2, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Bom, eu coloquei ali a água no tópico anterior, o tópico 1 desse capítulo 3, a sugestão do autor é que nascer da água e do Espírito seja a mesma coisa, que a água seja um símbolo do Espírito Santo. Bom, a água, normalmente na Bíblia, ela é um símbolo da palavra de Deus. Então, o que eu normalmente ensino, aí você vai julgar aí, colocar o que eu normalmente ensino sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nascer da água e do Espírito é nascer da palavra e do Espírito Santo. Tá bom? Então eu comento em verde aí abaixo. A água é um símbolo do poder purificador da palavra de Deus. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E como eu disse, lembre-se, o conceito de purificação pela água era muito comum entre os israelitas. Haviam muitos símbolos que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Antes até de falar da pia, eu vou comentar mais um com vocês. Por exemplo, vou tomar como exemplo aquela palavra que diz que Jesus Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor aos Hebreus diz sobre Melquisedeque, sem princípio nem fim de dias, se tornou sacerdote eterno. Como assim? Será que Melquisedeque não nasceu e não morreu? Será que Melquisedeque era eterno? Não. É que a Bíblia, ela não fala do nascimento
e também não fala da morte de Melquisedeque. Por isso o autor dos Hebreus diz, sem princípio nem fim de dias. Mas Melquisedeque, ele nasceu, teve princípio de dias, morreu, teve fim de dias. Mas como a Bíblia não relata, ele se tornou um símbolo da eternidade do Messias. O que isso tem a ver com a Bíblia e com a água? Vocês já observaram que a Bíblia também ela não fala a origem da água? A Bíblia só diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a Bíblia não fala da criação da água, ela já trata da água existindo. A água foi criada? É claro, é óbvio, apesar de nós sabermos que a ciência até hoje procura a origem da água. Que a ciência ela não tem como explicar o surgimento da água. Ela explica o surgimento da terra. Surgiu a partir do sol. Mas esse tipo de água que nós temos aqui, a ciência não explica. Pois bem, é claro que Deus, ele em algum momento, ele criou a água, ele influenciou na criação e ele criou a água. Eu falo até que ele criou diretamente porque a própria ciência diz que não existe na física explicação para o surgimento dessa água nessa grande quantidade que nós temos aqui na Terra. Não existe explicação. Então a Bíblia não fala da origem da água. E também não fala do fim da água. Quando vai falar da Nova Jerusalém, diz que lá existe água. Não? É claro que nós sabemos que é um símbolo. Não? Então a água ela tem princípio de dias e tem fim de dias. Essa água que nós conhecemos. Mas por que a Bíblia não relata? Para se tornar um símbolo da eternidade da palavra de Deus. Assim como Melquisedeque é um símbolo da eternidade do Messias, a água é um símbolo da eternidade da palavra de Deus. Ok? Eu comento ainda aí no final da página 16. Essa simbologia se encontra no tabernáculo, onde a pia não possuía dimensões específicas para representar o poder ilimitado da palavra de Deus. Olha, quando você vai no tabernáculo, você encontra as medidas do altar dos holocaustos, encontra as medidas da mesa dos pães da proposição, do altar do incenso, da arca, tá bom? E também do propiciatório, que era a tampa da arca. Você só não encontra medidas para a pia e para o castiçal. A pia porque ela simboliza o poder purificador da palavra de Deus. Então, não tem medida. Não existe limite para o poder purificador da palavra de Deus. Tá ok? A criatura basta se submeter a ela. Tá bom? E também do castiçal que eu falei, porque não existe limite para a luz de Deus, a luz divina para iluminar a igreja hoje, Israel. Tá ok? Bom, a página 17, ele conclui com a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. E a conclusão? A obra de regeneração do Espírito Santo e da palavra de Deus, possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração,
capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Jesus Cristo.